Alessandra? Intervalos de confiança usando o SPSS. Tá bom, muito obrigada. Tá? Bom, qual é a proposta da aula de hoje? Tá? Como vocês viram, né, nas aulas, né, da semana 6 e da semana 7, né, era basicamente sobre teste de hipótese, né, da semana 6 era para uma proporção, uma média, e a semana 7, comparação de duas proporções e de duas médias, tá? O conteúdo do CAN, para a comparação de duas proporções e duas médias, ele está bastante limitado, sim, né? Principalmente de duas médias, é só para uma situação bem específica, né? Ele não mostra quando eu tenho variâncias conhecida, desconhecida, variâncias iguais, desiguais, né? Então, nesse sentido, eu reservei a aula de hoje para falar mais sobre esses tipos de teste, tá? Então, a gente vai ver hoje, usando o SPSS, tá? Como é que a gente compara duas proporções e como é que a gente compara duas médias, tá? Apesar de uma série de suposições ou de situações diferentes que possam existir, né? Eu vou mostrar para vocês o que na prática, em geral, aparece, né? Quando a gente tem essas duas situações, tá? Bom, além disso, né, os exercícios, os vídeos do CAN, ele tem um foco bem forte em mostrar como fazer, né? E quando os problemas vão ficando complexos, né, o fazer manualmente hoje não acontece, né? Não são situações que a gente vivencie, né? Então, achei importante mostrar para vocês como é que a gente faz isso na vida real, né? Que não é fazendo conta à mão. Então, os vídeos dão uma ideia, né, de como é que a gente chega nos resultados, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês nesses vídeos como é que a gente chega naqueles resultados usando um programa, tá? Um software, tá? Então, vou voltar para aquele nosso exemplo, né? A base de dados que está disponível lá no site do Estado sobre os casos detectados com Covid, tá? A gente está olhando casos até 25 de fevereiro, né? Se vocês forem baixar hoje, aquela base de dados já vão ter os últimos casos infectados, tá? Mas eu vou manter ela fixa aqui para os exercícios, para os exemplos da aula, tá? Bom, quando a gente quer comparar duas proporções, se vocês olharem no menu aqui do SPSS, vocês não vão encontrar um menu específico para comparação de proporções, tá? O SPSS, ele foi um programa, né, desenvolvido inicialmente muito para a área das ciências sociais, e a comparação de duas proporções, ela não é uma medida, né, um teste comum nessa área, né? Mas, assim como a gente viu naquela aula sobre intervalo, o teste para comparação de médias, para fazer a comparação de proporções, tá? Qual é o único cuidado que a gente tem que ter aqui, né? É o mesmo cuidado que a gente tinha para fazer o intervalo de confiança para proporção ou para o teste para proporção, né? Eu preciso de uma relação tamanho de amostra e número de sucessos, né? Em que esse produto, né, do tamanho da amostra e número de sucesso, seja grande o suficiente para a gente poder fazer a aproximação para a distribuição normal, tá? O que é grande o suficiente? É, no mínimo, essa relação, né, o tamanho da amostra vezes a probabilidade de ter um evento positivo ou ter um evento negativo, esse produto tem que ser no mínimo maior ou igual a 10, tá? No caso aqui da base do CIVEP, a gente vai conseguir isso tranquilamente, né? Porque como a gente tinha visto na última aula, eu tenho mais de 500 mil observações aqui. Então, tranquilamente, isso vai ser atingido, tá?
Bom, então, tanto para comparação de médias como para comparação de proporções, eu vou usar o mesmo menu do SPSS, tá? Analyze, compare means, e eu vou usar a terceira linha aqui, que são justamente os testes T para amostras independentes, né? Então, Independent Samples T-Test, tá? Então, vou entrar aqui, e aí eu tenho duas janelas que eu tenho que preencher. A primeira janela diz respeito à variável que eu quero testar, tá? Para esse nosso exemplo aqui, eu vou usar aquela variável que a gente construiu, né, que era se foi hospitalizado ou não, que já é uma variável que artificialmente, né, eu transformei ela em zeros e uns, porque quando eu somo as observações dessa variável, eu estou contando o número de sims, né? Quando eu divido pelo tamanho da amostra, eu tenho a proporção de sims. Então, eu vou usar ela aqui como variável teste, e como variável grupo, eu vou usar a variável sexo, tá? Só que, antes de fazer isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? A variável sexo no meu banco de dados, ela tá por extenso, né? Tá escrito feminino, masculino, né? A maioria dos programas estatísticos, eles preferem utilizar números do que caracteres, né? Então, quando eu coloco a variável sexo nessa caixinha, ele me pede para eu definir os grupos, né? Apesar da variável já ter duas categorias, eu posso usar o teste T também para variáveis com mais do que duas categorias, né? E aí eu vou indicar aqui quem eu quero que seja o grupo 1 e quem que eu quero que seja o grupo 2. Aí eu teria que escrever aqui feminino, masculino, né? O que acaba gerando, né, possibilidade de eu errar na digitação, eu perco mais tempo. Então, em geral, é sempre melhor a gente ter variáveis que sejam numéricas, né? Não quantitativas, tá? Aqui é uma variável que é qualitativa, mas eu vou usar um número para representar a categoria feminino e outro número para representar a categoria masculino, tá? O próprio SPSS faz isso de uma maneira bem rápida, tá? Aqui no Transform, eu vou entrar em Automatic Recode, que ele vai, como o próprio nome diz, né, automaticamente recodificar essa minha variável sexo. Eu vou colocar a variável sexo aqui, vou dar um novo nome para ela, tá? Eu, em geral, gosto de usar o sufixo num, de numérico, para eu saber que é a mesma variável que a original, mas agora eu estou usando números em vez de caracteres para representar as categorias, tá? Tenho que clicar aqui em Add New Name, vou dar um OK, e aí, então, ele vai me criar essa nova variável, onde 1 representa o sexo feminino e 2 representa o sexo masculino, tá? Aí, agora eu vou voltar lá na comparação de médias, e em vez da variável sexo, eu vou escolher a sexo num, tá? E aí, na hora de definir o grupo, agora fica bem mais fácil. Digito 1 aqui e digito 2 aqui, tá bom? Dei um OK, outro OK, aí ele vai gerar a saída. Deixa eu colar a saída aqui para poder ampliar e discutir com vocês os resultados, tá? Opa. Então, a primeira saída ali do SPSS é essa caixinha aqui, que traz as seguintes informações, né? Então, as duas categorias de sexo, feminino e masculino, o número de sujeitos em cada uma das categorias, né? Então, eu tenho 333. Opa! Desculpa, só que eu não estou conseguindo conectar aqui o leitor da mesa. Só um instante.
Só um pouquinho, gente, eu vou ter que sair, ter que usar outro recurso, porque ele não está funcionando. Agora sim, tá? Então, aqui, o número de mulheres e aqui o número de homens, tá? A média, que no caso aqui é a proporção, então, entre as mulheres, em torno de 5,26% se hospitalizaram, e entre os homens, 7,25% foi hospitalizado, tá? Aí a gente tem o desvio padrão dessa proporção e o erro padrão dessa proporção, né? Que a gente viu lá nos vídeos anteriores, né? Que nada mais é do que uma relação entre essa proporção, menos essa proporção, e o tamanho da minha amostra, tá? Então, aqui eu tenho a proporção de mulheres hospitalizadas, né, uma estimativa dessa minha amostra, e aqui eu tenho a proporção de homens hospitalizados. Como a gente viu na aula anterior, quando eu tenho um teste de hipótese, eu tenho uma hipótese nula. Então, a minha hipótese nula é que a proporção de mulheres hospitalizadas é igual à proporção de homens hospitalizados, tá? Então, isso daqui é o populacional, ou seja, eu vou esperar a pandemia acabar, vou pegar todas as pessoas no Rio Grande do Sul que foram infectadas, vou calcular qual é a proporção de mulheres que foi infectada e qual é a proporção de homens que foi infectado, tá? Então, por isso que isso aqui é uma amostra. Eu só estou pegando as pessoas que foram infectadas até o momento, tá? A minha hipótese nula, até o momento, não existe nenhum trabalho dizendo que homens se infectam mais do que mulheres, né? Então, eu vou partir do pressuposto que essa proporção é igual. A hipótese alternativa, como não tem nenhum dado da literatura, não tem nada apontando para uma diferença maior de hospitalização para mulheres do que para homens, a minha hipótese alternativa aqui vai ser a hipótese de diferença, né? Antes de olhar esses dados, eu não saberia dizer se os homens teriam maior ou menor probabilidade, né, de ser internados, tá? Bom, e onde é que eu concluo, né, se esse teste aponta para uma diferença significativa ou não? Agora eu vou precisar da outra parte do meu resultado. Tá? Bom, nesse momento aqui, eu vou desprezar essa segunda linha, tá? Porque eu estou pensando só no caso de comparação de proporções, tá? Depois, na hora de comparar médias, aquela segunda linha vai ter uma relevância, tá? Também não vou olhar para essa parte do teste, tá? O que me interessa aqui, então? Aqui só me interessa essa coluna, tá? Por quê? É esse valor aqui que eu vou comparar com o nível de significância do teste. Né?
como eu disse para vocês antes, esse nível de significância eu tenho que definir antes de olhar para os dados e, em geral, esse nível de significância, né, que a gente na literatura encontra como sendo a letra grega alfa, em geral, ela é de 5%, tá? Lembrando que aqui os programas eles vão dar o valor em função de uma probabilidade. Então, ao invés de 5%, é 0,05, tá? Então, para eu concluir se eu aceito ou rejeito H0, eu vou fazer a seguinte comparação. 0,05, que é o nível de significância, e o valor que aparece como resultado do teste, que é 0,00. Aqui está zero, tá, gente? Mas isso é uma limitação do valor que eu estou exibindo, tá? Ele aparece como zero porque essa casela aqui está pedindo para mostrar com 3 casas decimais, mas, na verdade, o valor exato daquela probabilidade ali vou colar aqui na tela, é muito próximo de zero, né? É 1,4 vezes 10 na menos 231, né? Então, é praticamente zero, tá? Mas, em geral, a gente vai dizer que esse valor aqui, ele é menor que 0,01, né? Então, essa probabilidade, com certeza, é menor que 0,01, certo? Se eu comparar esses dois números, esse número é menor que 0,01. Bom, mas aí eu posso fazer uma comparação entre esses dois, né? O 0,05 é maior do que 0,01. Então, sempre que meu nível de significância for maior do que o P calculado, né? Se vocês forem olhar artigos, esse valor aqui nos artigos é chamado de P, né? Ou P-value, é o valor de P, tá? Então, sempre que o alfa for maior do que o P, né, do que o valor de P, então eu vou rejeitar H0. Ou seja, eu vou supor, né, os dados me apontam na direção de que existe uma diferença entre a proporção de homens hospitalizados e de mulheres hospitalizadas. Se eu olho para os meus dados, eu posso ir além, né? Os dados me apontam que os homens são mais hospitalizados do que as mulheres, tá? Por outro lado, né, se o nível de significância for menor do que P, ou seja, a probabilidade, né, de ser igual for maior do que o nível de significância, então eu aceito H0. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai usar o nível de significância, tá? Prestando atenção que esse P aqui, ele é sempre bilateral, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem aqui, para um teste bilateral, eu vou sempre dividir alfa sobre 2 para esse lado e alfa sobre 2 para esse lado, né? E aí eu vou olhar esse valor aqui, né? Poderia fazer o contrário, olhar o valor do T e comparar com esse valor para saber se eu aceito ou rejeito. Mas quando eu estou fazendo o teste unilateral, eu vou jogar todo o meu nível de significância para um dos lados da curva, né? Então, se eu quero testar a hipótese unilateral, então o alfa vai estar todo desse lado, né? Então, a gente tem que fazer uma adaptação aqui no nível, no P, né? Para que eu possa comparar com
o valor de alfa e não com o valor de alfa sobre 2, como a gente faz no nível, não comparar com o nível de alfa sobre 2, né? Aqui eu sempre comparo o alfa, mas esse P aqui, esse nível, o valor calculado dessa probabilidade, eu vou ter que dividir ele por 2 para poder comparar com o alfa no caso do teste unilateral, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo, professora. Tá. Para fazer a comparação de médias, é muito semelhante, né? Eu vou usar o mesmo menu. Vou mudar agora aqui minha variável, né? Em vez de se foi ou não foi hospitalizado, eu vou usar. Lembra que a gente construiu na aula passada aquela variável tempo entre início de sintomas e confirmação do resultado. E quero concluir se os homens demoram mais ou demoram menos para ter os sintomas, né, ter a notificação da doença, tá? Vou deixar aqui. Primeiro eu vou voltar aqui e fazer a construção do meu teste, né? Então, agora, a minha hipótese nula é que o tempo médio entre sintomas e a notificação das mulheres é igual ao tempo médio entre sintomas e notificação dos homens. Novamente, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que essas médias são maiores ou que a média das mulheres é maior ou menor do que a dos homens. Então, a hipótese alternativa vai ser a diferença, tá? Vou usar um alfa de 5%, tá? E, então, com base, vou verificar se eu aceito ou rejeito essa minha hipótese. Então, ele fez aqui o resultado, vou pegar o primeiro quadro. Mesma coisa que antes, né? Tem uma linha para as informações relativas ao sexo feminino. Tá? Então, o número de mulheres observadas na amostra. Aqui, a média do tempo entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste. Então, a média amostral das mulheres vai ser igual a 4,72, né? Aqui, o desvio padrão desse tempo e o erro padrão desse tempo, né? Então, o desvio padrão das mulheres é 4,90 e o erro padrão das mulheres, né? Só lembrando a fórmula, que é o desvio padrão dividido pelo tamanho da amostra, esse aqui é 0,009 aproximadamente. Tá? E a linha de baixo, as mesmas medidas, né, as mesmas estatísticas, agora para os homens. Tá? Então, olhando a média dessa minha amostra, aparentemente, os homens, né, têm um tempo menor entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste. Tá? O desvio padrão para os homens é um pouco maior, então, apesar da média ser menor, tem mais variabilidade nesses tempos para os homens, e o erro padrão para os homens é praticamente o mesmo. Né? Bom, isso é o que eu observo na amostra. O que eu observei na amostra me permite concluir resultados para a minha população? De novo,
se eu esperar acabar a pandemia, pegar o tempo entre início dos sintomas e confirmação do teste para todas as pessoas que testaram positivas, será que esse tempo é igual ou é diferente entre homens e mulheres? Tá? Agora eu vou pegar aquela outra caixinha. Tá? E aí sim, agora aquilo que eu desprezei no teste de hipótese, eu vou olhar na comparação de médias, tá? Quando a gente faz comparação de médias, até existe uma situação em que as variâncias são conhecidas, tá? Como eu expliquei lá no caso do intervalo de confiança para uma média, é difícil a gente supor que conhece a variabilidade, né? A não ser no caso bem específico de processos de controle de qualidade, onde a gente pode assumir que uma máquina, que um processo qualquer, ele foi desregulado, mas o que ocasionou, né, o processo ficar desregulado só alterou a média e a variância continuou como era antes. Então, nesse caso, a variância é conhecida, tá? Mas na grande maioria dos casos, a gente não conhece a variância das nossas variáveis, né? E a gente estima isso da nossa amostra, né? Então, esse desvio padrão aqui é o desvio padrão observado na amostra, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, na prática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é testar se essa variabilidade é igual ou é diferente, porque essa igualdade ou diferença entre as variabilidades vai fazer com que eu tenha teste de comparação de médias diferentes, tá? Então, esse primeiro quadro aqui, ele está testando igualdade de variâncias, tá? Então, ele está testando a hipótese nula dele, a hipótese nula desse teste aqui é que a variância das mulheres, a variância do tempo entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste das mulheres é igual à variância dos homens, tá? Contra uma hipótese alternativa de que essas variâncias são diferentes, tá? Então, esse nível de significância aqui é para esse teste. E aqui a gente vai, em geral, usar os mesmos 5%, tá? Em algumas situações, a gente pode ser um pouco menos conservador e aceitar um alfa de 10%, tá? Porque a gente costuma dizer que o teste de comparação de médias, ele é robusto, ele aguenta, né, algumas violações, e uma delas é que as variâncias não sejam iguais, tá? Mas no nosso caso aqui, como eu já tenho os dois testes prontos, não tem por que eu ser menos rigorosa, tá? Então, eu vou supor, eu vou fixar um nível de significância de 5%, de novo aqui eu tenho um valor abaixo do 0,01, né? Então, esse valor aqui é maior do que 0,01, né? Que é maior do que esse valor aqui do teste, né? Que eu só não estou conseguindo enxergar ele porque eu pedi para mostrar só 3 casas decimais, tá? Então, a partir desse teste, eu concluo, tá? Eu rejeito H0, né? Porque o meu alfa é maior do que o P, rejeito H0 e concluo que as variâncias não são iguais. Bom, qual que é a implicação disso para o restante do teste? É justamente a diferença entre essas duas linhas. A primeira linha supõe que as variâncias são iguais.
E a segunda linha supõe que as variâncias são diferentes, tá? Então, como eu concluí que as variâncias não são iguais, ou seja, eu assumo, então, que as variâncias não são iguais, né? Então, dessa vez, eu vou desprezar a primeira linha, que é quando eu assumo que as variâncias são iguais, e vou olhar só a segunda linha desse meu teste, tá? E aí, a mesma coisa que eu fiz antes, para o teste de proporção. Vou olhar o nível de significância, eu vou olhar o valor do P, tá? E aí eu tenho o meu alfa é 0,05, que é menor, que é maior que 0,001, que é maior do que esse valor aqui, tá? Vou colocar duas estrelinhas, dois asteriscos aqui. Tá? Então, agora eu vou concluir para o teste de médias. Tá? Então, eu rejeito H0, concluo que o tempo médio entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste das mulheres. Eu poderia simplesmente só escrever diferente, né? Mas como eu estou observando aqui, né? Aqui, o tempo médio das mulheres é maior do que dos homens. Então, eu posso já colocar isso na minha conclusão. O tempo médio entre início dos sintomas e confirmação dos resultados do teste das mulheres é maior do que o dos homens para um nível de significância de 5%. Tá? Então, esse é o texto todo. O texto demora mais para ser escrito do que fazer o teste, né? Então, dessa forma, eu, né, consigo chegar a uma conclusão, né, tempo entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste é igual para homens e mulheres, tá? Aqui é a mesma observação, né? Eu tenho um teste bilateral, se eu for fazer unilateral, eu tenho que adaptar o valor do meu P, tá? Perguntas? Não? Tudo tranquilo? Tudo certo, professora. Tá. Então, o que é a última coisa que eu quero que vocês observem, tá? Eu cheguei à conclusão que o tempo médio entre o início dos sintomas e confirmação dos testes das mulheres é maior do que o dos homens. Mas se a gente olha na prática, né, isso é menor do que, é praticamente 0,2 de um dia, né? É uma diferença muito pequena, tá? E aí a gente, né, tem que fazer uma discussão importante, né, sobre testes de hipótese e tamanho de amostra, né? Por quê? Por que eu estou conseguindo mostrar que uma diferença tão pequena é significativa? Porque a minha amostra é gigantesca, né? Eu tenho mais de 317 mil mulheres e mais de 274 mil homens, né? Então, qualquer diferença, por menor que fosse, ela ia ser significativa, tá? Então, isso é uma batalha, né, que a gente da estatística, reforça sempre, né?
o resultado de um teste de significância, ele não é absoluto, ele depende sempre do tamanho da amostra, né? Então, amostras muito grandes vão mostrar que qualquer diferença é significativa, e amostras muito pequenas vão deixar de apontar diferenças, mesmo que sejam grandes, né? Então, eu sempre, antes de fazer esse teste, eu tenho que fixar, eu tenho que estabelecer o que é uma diferença razoável, né? Vamos supor que eu estivesse fazendo esse estudo porque eu quero fazer uma campanha para incentivar ou homens ou mulheres, né? Aquele que tiver o maior tempo, né, entre início dos sintomas e confirmação de resultado do teste, a procurar fazer o teste mais rapidamente, né? Vamos supor que ao invés dessa diferença pequena, eu detectasse que as mulheres levam, em média, 1 dia a mais entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste. Bom, isso só pode apontar como, né, as mulheres e os homens, elas, para fazer o teste, né, para colher o resultado do teste, não existe uma diferenciação entre homens e mulheres, não existe uma coisa que, o resultado do homem sai mais rápido, ou da mulher sai mais rápido, né? Se existisse essa diferença, ela deveria ser atribuída ao fato da mulher esperar mais tempo para ir fazer o teste, né? Então, ela começa a sentir os sintomas e demora mais tempo para ir fazer o teste, e por isso que esse tempo é maior. Então, eu iria fazer uma campanha, né, para incentivar as mulheres a não esperar tanto para fazer o teste. Aí faria sentido, né? Mas, para eu gastar dinheiro com uma campanha, para eu mobilizar as pessoas em torno desse tema, eu teria que ter uma diferença que tivesse algum impacto na pandemia, né? Algumas horas de diferença, que é o que está apontando aqui, não vai ter um impacto na pandemia, porque não vai fazer com que as mulheres passem mais tempo transmitindo a doença, né? Porque ela não sabe o resultado do teste, né? Agora, 1 dia já seria importante, eu passar 1 dia, né, circulando pela cidade sem saber que eu sou positiva, isso seria preocupante. Então, antes da gente analisar os dados, a gente tem que estabelecer o que, do ponto de vista da pesquisa, é relevante, né? Então, nessa pesquisa, por exemplo, eu estabeleceria, olha, eu vou fazer uma campanha diferenciada para homens ou mulheres se a diferença entre eles for no mínimo de 1 dia. Menos do que isso não vale a pena, né, eu gastar recurso financeiro ou mesmo de pessoas para fazer uma campanha para algo que tem um impacto muito pequeno, tá? E aí eu quero que vocês enxerguem como é que isso funciona na hora que eu vou calcular o tamanho da amostra. Então, eu vou voltar naquele mesmo programa que a gente utilizou anteriormente, de cálculo de tamanho de amostra, né? Vou abrir ele aqui. Então, como eu comentei antes, né, é um programa que foi desenvolvido por um grupo que eu coordeno lá no Hospital de Clínicas, tá? Então, aqui eu vou procurar, né, primeiro proporções, 2 grupos independentes, tá? Então, o que eu preciso dar de informação para fazer o cálculo do tamanho de amostra? Então, eu vou pegar o exemplo, né? Vamos supor que esses dados que eu observei aqui, né? Eu estou usando o Rio Grande do Sul agora como uma amostra para o Brasil todo, tá? Então, no Rio Grande do Sul, eu observei essa diferença e eu quero fazer agora um estudo para o Brasil todo e ver se essa diferença se confirma para todo o país, tá? Então, eu obtive aqui, né, que a proporção entre mulheres foi de 0,526 e a proporção entre homens de 0,725, tá? Então, primeira parte do programa me pede qual é o percentual de Y esperado no grupo controle. O Y, no caso, para a gente aqui, né, é ser hospitalizado. Então, qual é o percentual de hospitalizados? O meu grupo controle são as mulheres. Eu até posso mudar o nome aqui, tá?
Então, eu posso dizer aqui, Y é ser hospitalizado, tratamento aqui eu vou colocar as mulheres, e o controle eu vou colocar os homens, tá? No nosso caso aqui, tanto faz a ordem, tá? Porque eu não tenho um grupo que está sob tratamento e um grupo que está sob controle, tá bom? Então, veja que ele automaticamente mudou aqui, né? Então, percentual de ser hospitalizado esperado no grupo de homens. Então, a gente tinha visto aqui que entre os homens, 7,25% foi hospitalizado. Então, vou colocar aqui 7,25, tá? Medida do grupo de mulheres. Já está aqui, né? Percentual esperado no grupo de mulheres. Ele até tem outras medidas, mas são medidas que se aplicam mais especificamente para a área da saúde, tá? E entre as mulheres, a gente viu que 5,26% eram hospitalizados. Tá? Quero um grupo balanceado, ou seja, o mesmo número de homens e mulheres, tá? Deixa eu ver, coloquei tudo aqui, percentual de homens a ser hospitalizado, percentual de mulheres a ser hospitalizado, o percentual que eu encontrei na amostra, que era um estudo balanceado, um poder de 80% e um nível de significância de 5%. Tá? Olha o tamanho da amostra que o estudo, o que o programa calcula para eu conseguir chegar nesse resultado. Ou seja, com 2.423 mulheres e 2.423 homens, eu já chegaria no resultado de que existe uma diferença estatisticamente significativa. Tá? Então, eu aqui estabeleci que 2% de diferença já é significativo, tá? Eu preciso fazer uma campanha para os homens se cuidarem mais, tá? Não, eu sei o percentual de homens e eu posso fazer o cálculo do tamanho da amostra estabelecendo, olha, vou até fazer o contrário aqui, tá? Agora que eu já sei que as mulheres hospitalizam menos, eu vou colocar homens aqui e vou colocar mulheres aqui. Por que que eu fiz isso? Tá? Eu sei que o percentual entre as mulheres é 5,26, tá? E agora, ao invés de eu pegar o valor que eu observei na amostra, tá? Eu estou fazendo esse estudo novo para o Brasil todo e eu não sei se no resto do país eu vou encontrar a mesma diferença, tá? Mas eu quero estabelecer que eu vou fazer uma campanha para os homens se cuidarem, se a diferença entre homens e mulheres for maior do que 3 pontos percentuais. Então, eu vou colocar aqui 8,26, né? Então, a diferença entre homens e mulheres é de, no mínimo, 3 pontos percentuais. Se essa diferença for maior ou igual a isso, eu quero dizer que a diferença é estatisticamente significativa, tá? Olha só, caiu o tamanho da amostra. Agora, basta 1.064 homens e 1.064 mulheres para eu conseguir mostrar que essa diferença é significativa. Se eu voltar, né, para o 7,25, eu preciso de quase o dobro de homens e mulheres, tá? Aqui nesse programa também, uma coisa que a gente faz, né, às vezes, ao invés de calcular o tamanho da amostra, eu tenho os resultados do estudo e calculo o poder daquele estudo, né? Então, quando eu vou calcular o tamanho da amostra, eu fixei, eu disse que eu quero um poder de 80%. Se eu aumentar o poder aqui para 90%, por exemplo, vai aumentar o meu tamanho da amostra. Quanto maior o poder, maior o tamanho da amostra. Quanto menor o nível de significância, eu quero ser mais rigoroso, né? Maior o meu tamanho da amostra, tá? Mas eu vou pegar esse exemplo que a gente está trabalhando para vocês verem que para aquele tamanho de amostra,
o poder, ele é gigantesco, tá? Então, eu tenho a proporção, não vou mudar aqui os títulos, tá? Então, a proporção entre os homens é 7,25, a proporção entre as mulheres é 5,26. Eu vou arredondar aqui, tá? Arredondar não, vou pegar um número próximo, 331 mil entre as mulheres e 287 mil entre os homens. Só para não ter que digitar muito número, tá? Com um nível de 5%, olha o poder do teste, 100%. Ou seja, a probabilidade de eu aceitar H0, dado que H0 é verdadeiro, é de 100%. Né? Meu erro tipo 2 aqui é 0, né? Porque eu tenho um tamanho de amostra muito grande. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora para comparação de médias. 2 grupos independentes. Tá? Então, eu vou pegar agora aqui é o tempo entre sintomas e confirmação. A unidade de medida aqui é dias. Vou colocar aqui as mulheres e os homens. São os meus 2 grupos. Tá? E aí, aquilo que eu falei, agora para o teste de comparação de médias, ao invés de eu entrar com a média de homens e média de mulheres, eu vou justamente estabelecer qual é a diferença entre esse tempo, entre sintomas e confirmação, a ser detectada em dias, da média das mulheres para a média dos homens. Ou seja, eu quero fazer um estudo onde eu tenha que ter pelo menos um dia de diferença entre os 2 grupos, né, para os efeitos da minha campanha fazerem sentido, tá? O desvio padrão esperado, eu posso calcular, né? Então, eu tenho aqui o desvio padrão dos homens, 0,26. O desvio padrão das mulheres, 0,22. Eu nem vou colocar aquele tamanho amostral ali, porque senão o erro padrão vai ficar muito pequeno, tá? Eu vou deixar 30 homens e 30 mulheres aqui. Aí ele calcula o desvio padrão combinado. Opa! Eu não trouxe para cá, né? Desculpa. 0,22. 0,26. Aí o desvio padrão combinado, 0,24. Vou passar para cá. Tá? E aí, então, vou fazer um estudo balanceado, né? Um homem para cada mulher, né? Não vou fazer, por exemplo, entrevistar 2 mulheres para cada homem, ou o inverso, tá? Um poder de 80, nível de significância de 5%, teste bilateral. Olha só, a diferença é muito grande para a variabilidade. Então, bastaria um homem e uma mulher para chegar à conclusão de que eles são diferentes, tá? Por quê? Porque essa variabilidade que eu encontro... Ai, desculpa, gente, peguei a variabilidade errada, que é a variabilidade da proporção, né? Vou pegar a variabilidade da média. Bem que eu estava achando estranho. Vamos lá de novo. Quatro 4,9 e 4,93. Usar o mesmo tamanho de amostra para os dois, 4,91. 4,915. Agora sim. Tá? Então, para detectar
essa diferença com essa variabilidade, basta 380 mulheres e 380 homens. Né? Então, por isso que o nosso P, né, no nosso teste foi tão pequeno, porque eu estou usando muito, né, 100 mil vezes mais homens e quase 100 mil vezes mais mulheres do que eu precisava. Se eu calcular o poder aqui, vai aparecer a mesma coisa. Uma diferença a ser detectada de 1, 4,9 num grupo, 4,93 no outro grupo, só que agora eu vou colocar o tamanho da amostra observada, 317 mil e 274 mil. Poder de 100%. Né? Então, o meu erro tipo 2, ele é praticamente zero. Né? Lembrando que o erro tipo 2 é a probabilidade de eu aceitar H0, dado que H0 é falso. Tá? Então, com isso, a gente fecha, né, todo o conteúdo de testes, né? Desde o cálculo do tamanho de amostra para testar, a como eu proceder esses testes usando o SPSS. Falei demais? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Foi muito bom ver esses exemplos, professora, no SPSS, nesse site aí. Eu não lembro que a senhora tinha apresentado, eu achei muito bom. Vou tentar fazer os exercícios, né? Tipo, tentar fazer por aí para ver se aprendi bem. Tá, eu fiz um vídeo específico para cálculo de tamanho de amostra para intervalo de confiança, para estimação, tá? Eu não falei isso durante a aula com vocês, eu só gravei o vídeo e coloquei lá no Khan, tá? Ah, no tá Khan, bom. nada, então eu vou olhar assim lá no Moodle. Tá bom, obrigada. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Uma vantagem, né, desse site que a gente desenvolveu é que quando a gente está fazendo estudos, em geral, a gente tem que descrever como foi feito o cálculo do tamanho amostral, né? E esse site, ele já faz, né, a descrição do texto que deveria ir para o projeto, né? Certo? Certo, professora, muito obrigada. Tá joia, então. Acompanhando. Uhum. Agora, para mim, professora, está muito verde ainda esse assunto. Realmente, a área 1 para a área 2 é bem diferente. Né? A introdução é bem mais sensível, né? Você tem que ter uma certa sensibilidade da procura que você está fazendo no teste. Na verdade, Luciano, a mudança do teste para o intervalo de confiança, né, os conceitos que vocês têm que aprender são basicamente os mesmos, né? É como usar uma tabela e como calcular a estatística do teste, né? A grande diferença é que no intervalo de confiança, eu uso essa estatística do teste para construir o intervalo, né? Então, se eu tenho a média, eu vou fazer a média mais ou menos aquele erro padrão vezes o valor tabelado. No caso do teste de hipótese, eu não construo o intervalo de confiança, eu faço uma comparação, né? Então, eu vou comparar o valor tabelado com o valor crítico, ou eu vou comparar o nível de significância com a probabilidade daquele resultado que eu encontrei, né? Então, no caso do teste, né? Eu nem mostrei aqui para vocês, mas esse T que aparece aqui seria a estatística do teste, né? É o valor que vai sair daquela conta, né? Diferença das médias dividido pelo erro padrão das diferenças, né? Pelo desvio padrão das diferenças. Então, é esse valor aqui que é o valor que o Khan mostra como é que a gente calcula, né? E o valor tabelado, o que o SPSS faz? Ele já olha na tabela e te dá o valor, né? Então, ele já calcula qual é a probabilidade daquele valor acontecer, né? Então, quando ele te dá esse P aqui,
ele já está fazendo parte do trabalho que você teria que fazer, que é olhar na tabela para ver, posicionar aquele valor dentro da distribuição. Tá? Mas, realmente, assim, tem que rever os vídeos, né? Tentar fazer alguns exercícios para as informações irem se consolidando. Tá bom? Então tá. Certo. Boa noite, professora. Muito obrigada. Tá joia, então, gente. Boa noite, boa semana para vocês. Continuem se cuidando, né? E a gente se vê a semana que vem, tá bom? Então, tá. Essa semana, professor, nós temos algum teste de andamento? Você vai liberar? Sim, amanhã eu libero já a avaliação parcial, pontual da área 2. Então tá, valeu. Até mais. Tá bom? Tchau.